E aí galera, acabei de assistir a um novo filme do Superman dirigido por James Gunn e aqui vai a minha opinião sincera. Esse é definitivamente um filme que parece existir num limbo estranho entre o cansaço total das franquias de filmes de super-heróis e algo que parece ter sido escrito por inteligência artificial. É um filme bom, mas que parece um pouco perdido. A gente vai falar mais um pouco disso aqui, mas antes já peço que você deixe o seu like para o YouTube espalhar esse vídeo e a gente expandir essa discussão aqui nos comentários. Quando anunciaram que James Gunn, o cara que dirigiu Guardiões da Galáxia, ia assumir o Superman, muita gente, inclusive eu, teve muita esperança. Vamos ter um Superman carismático, ou pelo menos um novo começo decente, porque, convenhamos, o personagem já vinha tropeçando feio desde aquele duelo existencial em Batman vs Superman e a bagunça coletiva que foi a Liga da Justiça. Mas o fato é, o Superman precisava renascer. E a pergunta que fica agora depois de assistir esse filme, será que ele renasceu mesmo? Aí que tá. Se a ideia era fazer um reboot de verdade mesmo, então a gente precisava voltar ao básico. Relembrar porque a gente se apaixonou por esse universo de heróis lá no começo. E sim, eu gosto de super-heróis. Então a gente precisava daquela sensação de aventura, de escapismo, de diversão pura mesmo. Precisava de clareza, de simplicidade, daquela historinha básica lá, do bebê que é enviado de um outro planeta que está sendo destruído e vem pra Terra como um novo Moisés, com a missão de dar ao mundo uma esperança, né? Um mundo que estava quebrado, como era a América nos tempos da Grande Depressão. E por mais piegas que isso pareça, isso é o que dá alma ao Superman. E é isso que fazia ele ser mais do que só um cara de capa voando por aí. E esse filme do James Gunn parece que já se sabota logo no começo. Em vez de apostar numa origem simples e poderosa, ele traz uma nova história com pano de fundo que eu achei meio confuso, que precisa ser explicada por um monte de textos na tela, mesmo antes da ação começar. Achei isso um pouco confuso, parece que o filme quer te ensinar a gostar dele, sabe? Em vez de deixar você se envolver com a coisa. E no meio disso tudo, o que sobra de emoção verdadeira? Uma tentativa meio que forçada de tentar voltar ao passado, resgatar a trilha do John Williams que toca aqui, um pouquinho ali, meio que mostrando pra gente, lembra como era bom? Agora falando do Superman em si, o David Corenswet, pra mim, eu aprovei. É esforçado. Falando em Superman, né, é um papel que muda carreiras. A gente tá aí há quase 50 anos falando do Superman do Christopher Reeve. Então se você acerta nessa escolha, ela ecoa por muito tempo, né? É o papel da carreira de um ator. E o David Corenswet mandou bem. Gostei dele como Clark, gostei dele como herói. E tem uma coisa que eu notei, não sei, mas eu acho que foi proposital. Não sei se foi a maquiagem ou se foi o CGI, que deixaram o rosto dele mais alienígena mesmo, mais de extraterrestre, sabe? Focavam no rosto dele e eu percebia isso, caramba, de fato parece um extraterrestre. Gostei disso e acho que foi proposital. Talvez um ponto fraco dele é que às vezes ele é um pouco apático. Ele fala e age com uma certa monotonia, né? Que é o contrário do que o Superman que a gente espera, aquela figura inspiradora, né? Mas tudo bem, tem margem pra evolução. E aí do nada ele se vê no meio de uma guerra entre dois países fictícios com nomes que sinceramente devem ter saído do chat GPT. E a trama política, essa conjuntura do filme até tenta ser relevante. Temos um país fictício chamado Borávia, que até lembra um pouco a Rússia de Vladimir Putin, invadindo o povo bonzinho de Jahanpur, que parece talvez a Ucrânia de Zelensky. E aí o Superman aparece para defender o povo de Jahanpur contra o avanço boraviano. Só que isso vem com um custo. Ele leva uma surra do tal meta-humano lá, Martelo, uma coisa assim, humilhante mesmo. E eu gostei desse personagem, o visual, a voz. E o Superman toma uma coça mesmo. Mas é claro, né? Essas lutas é aquele tipo de luta pra trazer mais uma crisezinha existencial, sabe? Que a gente já viu mais de 1000 vezes. Que o Superman fica cheio de dúvidas, fragilizado, sem saber o que fazer, sem saber se tem um propósito. E por trás de tudo isso, agora um Lex Luthor
vivido por Nicholas Hoult, que tenta trazer uma versão mais fria e irônica do Lex, e eu gostei do ator. Como eu falei, são papéis que mudam carreiras e acho que ele foi bem aqui. Gosto da maioria das versões de Lex Luthor no cinema, tá? Pra ser sincero. E acho que aqui ele se ancorou um pouco na atuação de Gene Hackman, o clássico Lex Luthor. Aliás, esse filme tem muito do filme clássico de 1978. Eu tinha me assustado com o traje, com o uniforme do Superman nos trailers. Eu gostei aqui, passou batido. E aliás, um detalhe aqui, né? Eu não gosto muito de filmes 3D, né? Cansa o olho e na maioria das vezes são filmes pra enganar a gente, né? Não tem nem um pouco de 3D explorado mesmo, mas o 3D desse filme funciona. O Lex Luthor aqui é provocador. Ele age como se nem soubesse de qual planeta o Superman de fato veio, só pra provocá-lo. E tem uma teoria no ar, né, de que talvez tudo o conflito entre Borávia e Jarampur tenha sido arquitetado pelo próprio Lex. Tudo pra desgastar o seu velho rival, né? A ideia é bem interessante, gostei mesmo dessa premissa, só que a execução deixa um pouco a desejar. Enquanto isso, na vida civil do Clark Kent, o repórter no Planeta Diário, o Superman também não está em uma boa fase, especialmente no departamento amoroso. E aí conhecemos a Lois Lane do filme, né? O relacionamento entre eles está meio capenga, a atriz manda bem aqui. O casal tem química, os dois combinam. Acho que faltou um pouco mais de cenas de casal mesmo pra gerar mais emoção nesse filme, mas também dá pra entender que o filme focou muito no lado heróico do Superman, né? É um Superman de fato herói, altruísta. Mas como eu falei também, esse departamento amoroso, digamos assim, também tem margem para evolução. Gostei também do ator que faz o Jimmy Olsen ali na redação do Planeta Diário. Ele às vezes entrega uma leveza, partes cômicas, mas também se mostra muito importante. Acho que é um personagem que merece continuar nesse universo também. E tem também o Lanterna Verde, cara. Esse cara de fato roubou a cena. Muito bom, muito engraçado, muito bem no papel, meio sem noção, tem uma pegada cômica e ele é o chefe, né, da tal gangue da justiça. Ele solta umas tiradas muito engraçadas, tem poderes incríveis, absurdos e irônicos mesmo, ele zoa geral. Gostei dele e de toda a gangue também. Talvez a coisa mais interessante assim relacionada à premissa do filme é que, por mais que o Lex Luthor tente manipular todos e tudo, o verdadeiro golpe no Superman nem vem dele, né? A grande reviravolta do filme é uma revelação tardia sobre os pais biológicos do Superman e o que realmente eles esperavam ver do filho na Terra. Isso joga o Superman numa crise existencial pesada e, claro, o Lex Luthor se aproveita disso como um verdadeiro parasita emocional. Só que nada disso acaba sendo importante de fato, porque tudo acaba meio que preso a um universo de CGI meio genérico e sem alma. Pelo menos pra mim. É um pouco artificial, sabe? Muitos códigos, muitos algoritmos, mapas, dados, estatísticas. O ritmo acaba sendo travado, sabe? Muito científico, muito calculado. Faltou mais vida. Tem duas coisas que eu realmente curti nesse filme. O Senhor Incrível, que é praticamente um Spock, um cara totalmente lógico, sem emoções, mas muito carismático, rouba a cena em toda vez que aparece. Ele tem poderes também muito legais e é muito inteligente. Eu acho que ele inclusive vai ganhar um spin-off, pode ficar de olho. E o Krypto, que me surpreendeu. Eu achava que ele ia ser um ponto fraco no filme, mas não, ele acaba sendo legal e muito importante. E é também um ponto de vida dentro do filme, né? O filme faltou vida. No fim das contas, um novo reboot do Superman de James Gunn tenta ser um filme ousado, com ideias novas e até uma coragem criativa. E por incrível que pareça, parece que enfim a DC está encontrando o seu caminho. Agora só falta uma coisa: adicionar um pouco mais de coração, de emoção, de vida. A fórmula tá lá já, só falta adicionar mais vida, mais alma. E se você assistiu esse filme também, deixa aí nos comentários a sua opinião, vamos conversar sobre esse filme. E aí, a DC acertou? A DC voltou? Deixe também o seu like porque ajuda muito esse vídeo, se inscreva no canal se você for novo por aqui e até o próximo vídeo!